te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, no versículo de 39 a 48. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparado, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperaides. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel, prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontra agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar criados e criadas, comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que mereça castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela é uma continuidade, na verdade, da liturgia dos dias anteriores, que fala dessa vigilância, de estar preparado, atento à vinda de Jesus. Porque a liturgia fala dessa escatologia, né, dessa vinda de Jesus. E isso é algo que a gente precisa compreender bem para que a gente possa entender nosso caminho e a finalidade da nossa vida. Se olhar para as Sagradas Escrituras, para tudo aquilo que é profético, tudo que, principalmente ali no Antigo Testamento, profetizaram, se cumpriu tudo.
a vinda de Jesus, o caminho que ele percorreu, a sua entrega, morte e ressurreição, a sua volta para o céu e o que faltou a se cumprir? A vinda de Jesus. E isso, então, o que falta se cumprir nas Escrituras é essa escatologia, a vinda de Jesus. Até nós falamos, né? Vinde, Senhor Jesus, para cumprir tudo isso, para começar esse novo tempo, né? Então, isso tudo vai acontecer. Jesus um dia voltará para julgar, né, os vivos e os mortos. E então, essa volta de Jesus é o que falta se cumprir. E isso acontecerá. E quando Jesus voltar, seja na morte, seja em vida, nós precisamos estar preparados. Então, esse estar preparado é o que a liturgia quer nos ensinar, esse alerta, né? Essa vigilância, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas como discípulo de Jesus, se nós o quer segui-lo, quer dizer, por que nós queremos seguir Jesus? Nós queremos seguir Jesus porque nós encontramos nele a realização da nossa vida, quer dizer, a nossa vida ela vai se manifestar e se realizar e culminar com o projeto de Jesus. Da mesma forma que Jesus veio ao mundo, deu sua vida e teve um fim na sua natureza humana, ele conclui o seu tempo aqui de uma forma tão breve e volta para o Pai. E assim também somos nós. Só que Jesus volta ao Pai de uma forma triunfante, vitoriosa. E assim que Ele quer que nós também voltamos um dia. Que nós sejamos, vencemos o mundo. Jesus falou, coragem, eu venci o mundo. Quer dizer, esse Deus vitorioso que venceu o mundo, que nesse mundo, o que é o grande desafio? Qual o maior inimigo a ser vencido? A morte. Então, o que Deus quer nos oferecer é uma vida que vence a morte. Mas para isso nós precisamos estar, então, vigilante. E aí Pedro então pergunta, mas está falando isso, essa parábola aí para todos, ou para nós ou para todos? E Jesus fala então desse administrador que Jesus vai colocar, né? E Jesus colocou você, eu, nós, cada um na sua posição. Quer dizer, quer ser discípulo de Jesus, precisa obedecer. Porque ou nós é escravo do pecado, e por isso então morremos no pecado, ou nós decidimos por Jesus e sejamos escravo dele para uma vida nova, para uma libertação. É ele que domina os nossos atos pela força do teu Espírito, porque isso que é realmente compreender uma conversão. O que é converter? Converter é acreditar totalmente em Jesus, descobrir verdadeiramente Jesus e poder então o segui-lo. E Jesus nos alerta, quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós precisamos cumprir a vontade dEle, porque a palavra conclui dizendo que aqueles que mais conheceram é aqueles que serão mais exigidos, vai levar mais chicotada. E aquele que não fez também a vontade de Deus, mas por desconhecimento, ele será chicoteado menos vezes. Então, aquele que foi mais dado, mais será cobrado, mais será exigido. Então, o conhecimento é para que nós possamos ser administradores das coisas de Deus. E aí, se nós conhece, mas não faz a vontade de Deus, então a punição será ainda maior. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos estar atento, vigilante e vigilante de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Deus nos mostrou o caminho do céu. E por isso, então, nós precisamos em tudo fazer sua vontade, porque Ele vai exigir daquilo que nós sabemos. Aquilo que a gente não sabe, Ele não vai exigir,
Mas se eu conheço a verdade, é na verdade que eu preciso caminhar. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.